Para os milhares de pessoas que por aqui passam todos os dias, estas estradas são apenas o seu caminho para casa. Os montes, a linha do horizonte, um horizonte que Loures continua a guardar na sua memória campesina, tipicamente saloia, cada vez mais alterada pela pressão cosmopolita da cidade atual. Esta é uma viagem no tempo, uma viagem pela história de uma terra, do seu povo e dos seus monumentos. Loures e as linhas de Torres. Os vestígios das invasões francesas são uma realidade do passado e do presente. Em cima destes montes encontramos fortes e redutos, guardiães de uma história de terror, de sobrevivência, de um dos mais devastadores episódios da história de Portugal e da Europa. Em 1810, o país passava por momentos difíceis e o inimigo espreitava. Duas outras invasões tinham levado à retirada estratégica da família real para o Brasil, à destruição do tecido produtivo, à guerra e à fome. A população vivia uma situação de grande desespero, vendo-se envolvida num sangrante conflito, onde os seus bens e alimentos eram confiscados por ambos os lados. As anteriores incursões francesas arrastaram o povo para uma situação de exaustão, permanentemente assolado por pilhagens e malfeitorias do exército invasor e farto de contribuir com avultadas taxas para o esforço de guerra. A queda de Lisboa significava a capitulação do reino e, como tal, aproveitando uma ideia antiga, o comandante do exército anglo-luso, Duque de Wellington, incumbiu o tenente-coronel Richard Fletcher de construir em secretismo um dos maiores sistemas defensivos alguma vez vistos: as linhas de Torres. No mais absoluto segredo e com o auxílio das populações, foram erguidas 4 linhas de fortificações que circundavam Lisboa, indo do Atlântico até ao Tejo, onde um conjunto de baterias flutuantes protegia o flanco. Edificadas numa zona onde o terreno acidentado permitia o controle dos vales e das estradas por onde os exércitos se movimentavam, as linhas eram um misto de formações naturais do terreno e de obras defensivas complexas, constituídas por fortes, fortinhos, escarpamentos, redutos, estradas militares e sistemas de comunicação. A construção foi coordenada pelos engenheiros militares britânicos e portugueses, tendo nela participado milhares de pessoas. As forças anglo-lusas, distribuídas por 153 fortificações, eram compostas por quase 40 mil homens e centenas de peças de artilharia. Do alto dos montes, os exércitos aliados controlavam as movimentações inimigas e podiam dispor de um enorme poder de fogo em caso de conflito. Tendo em conta a extensão das linhas defensivas de Lisboa, a importância geoestratégica de Loures era enorme, originando uma grande concentração de obras militares numa área tão reduzida. Prova disto são os 2 percursos fundamentais em torno do nó das linhas, na Malveira e Montachique, e dos grandes desfiladeiros no Calhandris. Aproveitando a morfologia do relevo, as 18 fortificações de Loures posicionavam-se tática e estrategicamente tanto na primeira como na segunda linha defensiva de Lisboa. Algumas das obras constituem-se como posições intermédias, recuadas da primeira linha ou avançadas da segunda. 2 delas pertencem à primeira linha e as restantes à segunda, impedindo o avanço do inimigo para Lisboa. Procurando dificultar ainda mais a progressão dos exércitos franceses, o comandante do exército aliado, Duque de Wellington, lançou uma estratégia de política de terra queimada que consistia na eliminação de todos os recursos que pudessem ser usados pelos franceses, levando a sistemáticas destruições de casas, pontes, envenenamento de poços de água, devastação das colheitas, entre outras. Estas ações e o medo dos exércitos napoleónicos levaram a um êxodo populacional de comunidades inteiras,
que abandonaram as suas casas para se refugiarem sob a proteção das linhas, agravando ainda mais as condições sociais dos residentes e dos migrantes. Perante tal destruição, e confrontados com um sistema defensivo inexpugnável, André Massena, o experimentado general francês a quem Napoleão confiou a missão de invadir Portugal, tenta transpor esta barreira através de pequenas escaramuças e combates na região de Sobral de Montagraço. Contudo, sem reabastecimentos e reforços, as tropas francesas são obrigadas a retirar, iniciando-se aqui a derrota das aspirações napoleónicas e o Império Europeu sob seu comando. A mensagem das linhas de Torres continua muito atual nos dias de hoje. Estes fortes continuam a atrair pessoas de todas as partes do mundo. Elas vêm aprender mais sobre o nosso passado, mas também sobre os sacrifícios e feitos heróicos de um povo que não capitulou, se uniu e resistiu ao invasor. Caminhar por estes fortes é caminhar pela história de Portugal e da Europa. É viajar pelo esplendor da arquitetura militar, prestando homenagem à coragem e ao engenho das pessoas que os construíram.